Sejam bem-vindos, meus amigos do grupo Padre Ibiapina. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome está passando por aqui por baixo. Meus amigos, hoje neste vídeo vamos falar do atual quadro da situação em que nosso país se encontra, né? E como vocês já devem ter uma ideia, já devem ter uma noção do tipo de palhaçada que estamos vivendo. Bem, estamos aqui nessa triste situação de pandemia, lamentavelmente, né? Quem imaginaria que iríamos passar por uma situação dessa? Isso aqui vai ficar para a história, sem dúvidas. Isso aqui você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, quando isso aqui acabar, se Deus quiser. E eu estava vendo os acontecimentos sociais, as coisas que estão acontecendo no mundo, e principalmente no Brasil, e você pode comparar o Brasil a outros países. Você vê que a visão do brasileiro, o jeito, até como ele enxerga uma pandemia, é diferente. E quando você une isso à política, você consegue enxergar que dentro dessa febre politiqueira, e eu uso esse termo politiqueira porque nós não temos pessoas politizadas, e sim pessoas politiqueiras, você vê dentro deste quadro lamentável e que até esta politização ela quer de alguma forma colocar-se dentro deste quadro ideológico onde estamos inseridos, e até uma pandemia torna-se motivo para essa politicagem. Então, nós observamos que os direitistas estão fazendo diversas carreatas aí pelo Brasil. E dentro dessa revolta direitista, em que nós podemos perceber um completo quadro de histeria, um quadro histérico, e eu uso esse termo não de maneira equivocada, mas sim de uma maneira justa, porque existe uma histeria dentro daquilo que está acontecendo hoje, vendo as completas mentiras que se tem criado em nome do fazer política. Por exemplo, hoje mesmo eu encontrei numa página direitista, e aí você até me pergunta: mas Leonardo, por que você bate tanto nos direitistas? Cara, porque eles que estão no poder. Quem é que está no poder? Então eu tenho que reclamar de quem? Eu tenho que reclamar lá, eu tenho que cobrar lá. Eu não tenho que cobrar de antigo gestor. Eu tenho que cobrar dos novos gestores. Essa é a lógica. Então não tem lógica eu ficar falando de petismo de uma gestão que já passou. Eu tenho que focar na gestão que está presente agora. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. É por isso que eu vou cobrar quem? Bolsonaro, governo atual. É isso que se deve ser feito, porque a política é assim. Inclusive, uma coisa que eu disse essa semana, que eu estava raciocinando, é que, para quem não sabe, eu participei ativamente da campanha presidencial do presidente aqui no meu estado. E eu não me envergonho disso. Por quê? Porque quando eu participei, eu fiz um esforço porque eu acreditava que eu conseguiria, né? Eu fiz uma tentativa de um país melhor. E todas as promessas que o presidente fez, muitas ele descumpriu. E isso é fato. Acho que não cabe nem eu fazer uma listagem aqui,
porque já temos até o Nando Moura para fazer esse papel de listagem de promessas que o Bolsonaro descumpriu. E outros aí também. E eu participei da campanha. Hoje em dia, sou visto talvez com a terminologia isentão. E essa semana mesmo uma pessoa pegou e me perguntou se eu estava virando a casaca, porque eu estava reclamando do governo. E aí você vê o nível não de politização do brasileiro, mas de politicagem. Porque o brasileiro, ele trata a política como um jogo de futebol, como um time de futebol, onde você tem que se fidelizar a uma torcida e se você reclamar daquela torcida, se você começar a mostrar defeitos daquele lado, logo, se você está falando mal do seu próprio time, é porque você quer migrar para o outro. Essa é a lógica dos politiqueiros, dos palpiteiros de política. E o que as pessoas têm que ter em mente é que política, ela não é um jogo de futebol, ela não é um time de futebol. O que eu tenho que esperar do administrador é que ele me serve. Ele que tem que ter fidelidade à minha pessoa, que sou eleitor dele. Não é o contrário. Eu, como eleitor do Jair Messias Bolsonaro, eu tenho todo o direito e o dever de fiscalizar e de ver se realmente ele está cumprindo aquilo que ele disse. Então o papel do eleitor é de cobrar o seu político, para quem ele depositou o voto. E eu não estou pecando nisso. Agora, a idolatria política, a idolatria da torcida que o brasileiro tem, sempre é mais forte, porque acho que isso é cultural. E enquanto as pessoas verem a política e o presidente, a figura do presidente, como um time, como um jogo de futebol, nunca que a política no Brasil vai conseguir ir para frente. Porque o presidente, ele é um administrador e não um artista, e não um time de futebol. E você vê isso nesses quadros de histeria que estamos hoje, estão querendo ideologizar até uma pandemia. Aqui na minha cidade, um grupo que eu fiz parte, em Direito Fortaleza, criou um aglomerado de pessoas dentro destes tempos de pandemia, e acabou que uns membros desse grupo que eu fiz parte foram detidos. E aí você se depara com uma grande hipocrisia. Porque se você analisar toda a retórica dessa direita, desde quando dessa doença começou, você vai perceber que uma hora eles dizem que isso aqui é um grande experimento. Outra hora eles dizem que não existe doença. Outra hora eles dizem que a hidroxicloroquina vai salvar o país e aderem a esta bandeira, sendo que não existe nenhuma comprovação 100% de que hidroxicloroquina, e nem a quantidade, ninguém sabe a eficácia de que ela mata o vírus. Então, existe esse grande equívoco. E se você comparar, você vai perceber que tudo isso faz parte de uma bandeira ideológica. Eles tentam ideologizar
tudo. Tudo é motivo para tornar em luta política, porque esse povo quer tornar tudo luta política. E uma das coisas que mais se observa dentro dessa direita é justamente o fato de que eles estão usando uma retóricazinha de direito de ir e vir, certo? Eles estão falando a torto e a direito aí que o direito constitucional de ir e vir está sendo violado. Nossa! Como se o direito de ir e vir fosse absoluto. Resta saber quem foi que deu essa informação a eles. Porque, para quem não sabe, existe um princípio jurídico chamado princípio do devido processo legal, onde esta garantia constitucional ela pode ser retirada, certo? Já pensou se nós vivêssemos numa sociedade onde a liberdade fosse absoluta e ilimitada em qualquer tipo de situação? Bem, se estivéssemos em uma pandemia, um vírus mais contagioso do que o próprio coronavírus, e mesmo assim as pessoas pudessem sair na rua em nome da liberdade plena, todo mundo ia morrer. Todo mundo ia morrer. E é por isso que os dispositivos constitucionais, eles não são absolutos, porque há exceções. Então, dentro do princípio do devido processo legal, esta garantia constitucional pode ser retirada, mas ela não foi retirada. O que os governadores, através de decreto, fizeram foi a proibição de aglomeração de pessoas. Não foi a proibição de pessoas saírem na rua. Até porque as pessoas saírem na rua para comprar alimento ou para comprar remédio numa farmácia é uma coisa. Agora você sair na rua porque você quer insultar o Estado, porque você quer fazer birra, é outra história, é outra situação completamente diferente. O mais engraçado é que você não encontra essa retóricazinha que a direita está usando de ditadura, né, em país nenhum. Todo mundo está obedecendo a quarentena tranquilamente. Só que no Brasil, no país da palhaçada, é que as pessoas, os loucos ideologizados, estão com essa retórica de que as pessoas estão sendo trancaviadas e estão vivendo numa pré-ditadura, o que é ridículo, o que é motivo, inclusive com certeza, de piada mundial. Nós estamos sendo feitos de piada mundial, mais uma vez. E outra curiosidade que eu percebi é que essa revoltazinha e essa sede de liberdade, pelo visto, está muito mais atrelada não a um desejo de liberdade ou de valer o seu direito de ir e vir, mas sim para fazer luta política. Porque eu duvido que se aqui no estado do Ceará, onde eu vivo, o governador fosse bolsonarista, eu duvido que essas carreatas estivessem acontecendo. Eu duvido que se em São Paulo o governador fosse, ou o prefeito ou o governador, fossem alinhados ao Bolsonaro, aos direitistas, aos olavetes e toda essa turma, eu duvido que essas manifestações e essas sugestões de quebra de quarentena estivessem acontecendo.
A verdade, meus amigos, a grande verdade é que tudo isso não passa de birra ideológica porque o governadorzinho ou o prefeitozinho de tal cidade não pertence ao grupinho bolsonarista, não pertence à seita bolsonarista. E essa é a verdade que vocês têm que engolir abaixo da garganta de vocês. Agora eu quero ver quem é o direitistazinho, filho de uma puta, que vai vir aqui no canal me chamar de comunista. Comunista é o seu cozinho, o seu titica de galinha. Então você pense bem 3 vezes antes de vir aqui no canal Padre Biapina falar besteira. Porque aqui nós somos pessoas compromissadas com a verdade. Então vale a pena pensar, refletir e pesquisar de maneira parcial. Porque toda essa lutinha desse povo, sem dúvida, meus companheiros, sem dúvida, elas são de único interesse político. Não é à toa que você observa que essas pessoas não estão nem aí para os grupos de risco, se a doença vai espalhar-se, eles não estão nem aí. Porque o que eles estão atrás, único e exclusivamente, é de servir como serventia ao bezerro de ouro deles, ao Messias deles. Hoje eu encerro por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu.